Fala amigos, meu nome é Levi Antunes e eu gostaria de ler uma reportagem que está no site O Globo, que tem como tema o seguinte: Bolsonaro desautoriza secretário da Receita e diz que não haverá novo imposto para as igrejas. Eu vou estar colocando o link dessa reportagem para que vocês possam estar lendo na íntegra e estarei lendo algumas partes para que depois eu possa estar colocando o meu comentário, ok? Bem, a reportagem começa da seguinte forma: o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para desautorizar o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, sobre a criação de um novo imposto contra as igrejas em um vídeo publicado nesta segunda-feira. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Cintra afirmou que a contribuição previdenciária, CP, um tributo que incidiria sobre todas as transações financeiras, bancárias ou não, com alíquota de 0,9% e rateado entre as duas contas da operação, quem paga e quem recebe, seria paga até por fiéis que contribuem com o dízimo. Na entrevista, Cintra reconheceu que a medida seria polêmica, mas explicou que todo mundo vai pagar um imposto, da igreja à economia informal e contrabando. É claro que o Bolsonaro ele se manifestou e desautorizou o ministro Marcos Cintra. Isso fica claro quando nós analisamos as eleições do ano passado para a presidência da República. Nós sabemos que as lideranças, as grandes lideranças evangélicas, elas apoiaram a candidatura do Bolsonaro. As igrejas evangélicas, os pastores, os próprios evangélicos apoiaram a candidatura do Bolsonaro. E nós sabemos que a bancada evangélica é muito forte no Congresso Nacional. E o Bolsonaro ele quer aprovar a reforma da Previdência e precisa de alianças com as bancadas no Congresso. E a bancada evangélica seria um grande aliado, uma grande aliada, essa bancada, para realizar as reformas, como a reforma da Previdência. Então é claro que o Bolsonaro não vai entrar em rota de colisão com os evangélicos, com as lideranças evangélicas, com a bancada evangélica. Isso é uma loucura. O que o Marcos Cintra falou aqui, ele falou do que ele pensa, do que ele acha, do que ele entende, mas não corresponde, evidentemente, ao pensamento do Bolsonaro, o pensamento político do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro entende que politicamente não é viável, não é inteligente entrar em rota de colisão com a bancada evangélica. A minha opinião é o seguinte: se é justo ou não as igrejas serem taxadas, serem tributadas. Na minha opinião, eu acho que algumas igrejas não deveriam ser tributadas, não deveriam ser taxadas. Só as igrejas de pequeno porte, as igrejas que realmente trabalham como instituições sem fins lucrativos. Agora, existem igrejas que, pelo amor de Deus, gente, elas usam esse argumento da lei que são instituições sem fins lucrativos, mas elas se comportam como verdadeiras empresas. São igrejas que têm rádio, têm televisão, têm revistas, têm empresas. São igrejas, são megas igrejas, igrejas milionárias que arrecadam milhões no mês. E essas igrejas, quando elas investem em ações sociais, na promoção do ser humano, nós observamos que elas só gastam, na verdade, gastam menos de 1% do que verdadeiramente elas arrecadam. Se nós pegarmos, né, a receita dessas igrejas, o que elas arrecadam durante um ano, e nós pegarmos o que elas verdadeiramente investem em ações sociais, nós veremos que não corresponde nem a 1% do que essas igrejas arrecadam. Daí o motivo de nós observarmos pastores com jatinhos, com carros do ano, né, com mansões, andando com relógios caríssimos, né, enfim, e toda essa questão, esse esbanjamento com o dinheiro do povo, com o dinheiro do dizimista e do ofertante. Então, sim, essas megas igrejas que se comportam como empresas, elas devem ser tributadas e taxadas. Não concordo com essa política de que somente as igrejas evangélicas devem ser tributadas. Se é para tributar as igrejas, então vamos tributar todas as igrejas que se comportam como empresas. Okay?
desde a Igreja Católica, se algumas igrejas católicas se comportam assim, até outras que não são igrejas, mas são outras religiões que também têm um comportamento empresarial e que usam essa lei como fachada para continuar como empresa e lucrar, e ter a perspectiva da empresa, que é a busca pelo lucro. Então, sim, se é para taxar as igrejas evangélicas, vamos taxar a Igreja Católica, as outras religiões que se desviam desse argumento da lei que diz que as igrejas não devem ter, não podem ser instituições que visam lucro, devem ser instituições sem fins lucrativos, ok? Esse dinheiro, que seria, no caso aí, taxado das igrejas, eu acho que o governo deveria gerir esse dinheiro, né, e trabalhar com ações sociais, porque eu acho que é mais fácil o controle estatal desse dinheiro do que o controle na mão dos religiosos. Eu acho que se realmente o Estado taxar as igrejas e administrar esse dinheiro, né, e haver prestações de contas em relação a esse dinheiro e investir em situações como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pessoas perderam casas, pessoas precisavam de uma ajuda do Estado, tem aí o Bolsa Família, não se sabe como é que vai pagar, poderia pegar desse dinheiro, que provavelmente, se houvesse uma lei que taxasse as igrejas, poderia pegar desse dinheiro das igrejas que foram taxadas e pagar o Bolsa Família. Claro, dentro de uma perspectiva de fazer com que o cidadão ali, no caso os filhos, estudassem, se formassem, assim pudesse usufruir deste benefício, ok? Mas é claro que isso não vai acontecer, as igrejas não vão ser taxadas, né? Enquanto os presidentes da República estiverem comendo na mão das grandes lideranças evangélicas, será inconcebível as igrejas evangélicas serem taxadas. Bem, essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aí. Gostaria de ler aí o seu comentário sobre o assunto. Você concorda que as igrejas evangélicas vão ser taxadas? Ou não? Você entende que as igrejas evangélicas realmente elas fazem um trabalho primordial para a sociedade, na recuperação do ser humano, em ações sociais e etc. Que elas não deveriam ser taxadas? Ou você acha que, ou concorda comigo que sim, não, as igrejas de grande porte, que se comportam como empresa, essas sim têm que ser taxadas. As outras igrejas que não têm esse tipo de comportamento, não, essas igrejas elas deveriam ser isentas e terem a possibilidade de se desenvolver e exercer a sua atividade social. Gostaria de ler aí os seus comentários, saber a sua opinião, ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, que Deus te abençoe grandiosamente. Clica em curtir para que esse vídeo venha ficar em alta e também se inscreva no nosso canal para que nós possamos estar enviando outros vídeos e você possa estar sabendo aí a nossa opinião. Clique também na engrenagem para que você possa ser notificado dos nossos vídeos. Deus te abençoe grandiosamente.